Sobre Datafolha, né? Falar sobre Datafolha, falar sobre a queda na aprovação ao governo Lula, isso está repercutindo bastante. Esse daí é o gráfico divulgado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, tanto no impresso quanto no online. A reprovação ao governo Lula, é importante dizer, essa é uma pesquisa com recorte da capital paulista, na cidade de São Paulo. Foi a mesma pesquisa feita para falar sobre a corrida a Prefeitura de São Paulo, né, que colocou o empate técnico entre Boulos e Ricardo Nunes. O que diz essa pesquisa? A reprovação ao governo Lula na cidade de São Paulo cresceu, e cresceu bastante, 9 pontos percentuais no intervalo de pouco mais de 6 meses. E a aprovação ao governo Lula caiu 7 pontos percentuais. Mostra de novo esse gráfico aqui pra gente, porque a gente vê o que a gente chama de boca do jacaré se fechando. A linha azul é o que consideram o governo Lula ótimo e bom. A linha vermelha é o que considera o governo ruim ou péssimo. E estão muito próximos aqui. No total, 38% consideram a gestão ótima e boa, que é justamente esse azul, que caiu bastante, era 45% e agora está em 38%. E 28% avaliam como regular, que é essa faixa azul clarinha, que é regular, que também caiu um pouquinho, e a vermelha é os que consideram a gestão Lula ruim ou péssima, e aí está com 34% aí dos que consideram ruim ou péssima. Bom, ontem, em entrevista ao SBT, o presidente Lula falou sobre a queda da popularidade dele. Ainda não tinha saído Datafolha, ele estava comentando a última pesquisa IDEC a respeito da popularidade dele, que também mostrou uma desaprovação. E ele concordou dizendo que o governo dele ainda está aquém do que ele prometeu. Vamos ouvir. E você utiliza a pesquisa não para ser contra, para ficar muito feliz ou muito triste com a pesquisa. Você utiliza a pesquisa como um instrumento de ação e de mudança da tua estratégia de governo. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos. Eu sei o que eu prometi para o povo, eu sei os compromissos que eu fiz para o povo, e eu sei que até agora nós preparamos a terra, nós aramos a terra, nós adubamos a terra e colocamos a semente. Cobrimos a semente, agora este é o ano em que a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos. Bom, é importante dizer que essa entrevista de Lula, para quem quiser até conferir na íntegra, ela está disponível no canal do SBT News no YouTube. Ela foi ao ar ontem no SBT Brasil. Vamos lá, Josias, começa com você agora sobre essa queda na popularidade de Lula e essa resposta que ele mesmo dá. É uma análise que ele faz sobre a queda da popularidade dele. Estamos aquém do que prometemos. É o que ele diz e é como ele entende essas últimas pesquisas. Os comentários do Lula sobre as pesquisas fornecem material para que ele continue declinando, que a popularidade dele continue caindo, porque ele disse que as sondagens de opinião pública servem, nessa entrevista ele falou, como um instrumento de ação e de mudança da estratégia de governo. Mas aí ele empilhou uma série de declarações que sinalizam uma opção dele, uma opção preferencial pela inação, pela perseverança no erro. O Lula minimizou a queda, né? Ele disse, a gente tem que entender a pesquisa como uma fotografia em função do momento. Só que se você observa o filme e não a fotografia, o filme exibido pelas mesmas pesquisas, você percebe, e o Lula se abstém de chegar a esta mesma percepção, que as curvas de aprovação e desaprovação, elas estão se aproximando, como você realçou, Fabiola, fechando aí a boca do jacaré, né? A aprovação e a desaprovação estão se aproximando, as curvas, desde agosto do ano passado. Então, o filme não é bom. Não se trata de analisar apenas a foto, né? Aí, o Lula, que foi eleito por uma pequena margem, ostentando um discurso de pacificador, ele chega a 1 ano e 3 meses do governo dele achando que a polarização é boa. Ele disse, a polarização é boa se a gente souber trabalhar os neutros.
para que a gente possa criar uma maioria e governar o país. As pesquisas mostram que o Lula já não consegue manter nem o apreço dos eleitores dele, os eleitores tradicionais. O IPEC mostrou que ele está perdendo, a popularidade dele é cadente no Nordeste, entre os que ganham até um salário mínimo. Então, ele está perdendo eleitores tradicionais dele. Aí ele esmiuça mais o raciocínio. Ele diz: eu não me preocupo com polarização, porque o Brasil já foi polarizado entre o PSDB e o PT durante muito tempo. Aí, nesse ponto, o Lula confunde gato com porco-espinho, porque quando ele perdeu a eleição para o Fernando Henrique Cardoso e havia a polarização PSDB-PT, o Fernando Henrique parabenizou o Lula, presenteou o Lula com uma transição de mostruário, passou a faixa para o Lula e foi para casa. O Bolsonaro fugiu para a Flórida depois de insuflar o 8 de janeiro, não passou a faixa, tramou o golpe. Na época da polarização PSDB-PT, o tucano com o bico mais afiado no Congresso era o Tasso Gereissati, que se sentava com o Lula quando era necessário, negociava com o Lula. Hoje o Lula rala no Congresso uma oposição que é estrelada por gente como Nicolas Ferreira. Então, como comparar as duas coisas? Como esquecer a necessidade de pacificar o país? Aí vem o Lula e fala sobre a economia. Ele pediu: até agora nós preparamos a terra, aramos, adubamos, colocamos semente, cobrimos a semente, e agora vamos colher. Esse é o ano de colher. Eu tive a sensação, Fabíola, ouvindo essa frase do Lula, eu estava ouvindo o Delfim Neto, da época da ditadura, na época do milagre econômico, quando o Delfim dizia que antes de repartir o bolo, era preciso esperar que o bolo crescesse. Então, eu costumo dizer que no corredor da existência, a paciência fica sempre na primeira porta. É sempre a primeira porta. E um governante precisa saber que deve bater de leve na porta da paciência, senão ela fica furiosa. E o Lula exagera nas batidas. Se ele tivesse, ele próprio, alguma paciência, talvez ele esperasse um pouquinho mais e acabaria pensando antes de falar coisas como ele falou nessa entrevista. As falas do Lula, Fabiola, elas como que explicam, ajudam a explicar por que a popularidade dele está caindo. Bom, tá aí, interessante a análise do Josias a respeito da queda da popularidade e da fala do Lula. Depois eu vou até voltar nessa da polarização, que a gente até separou essa fala aqui, mas antes eu queria ouvir o Sakamoto especificamente sobre a queda da popularidade e sobre a resposta de Lula, né, quando ele diz: sim, estamos aquém. Ele está com um ano de governo, um ano e alguns meses de governo, né? Ainda tem muito a entregar. Vocês sempre falam aí sobre também como o país estava, né? E a dificuldade de você retomar as coisas, né? Você acha que Lula está sendo aí honesto com essa declaração dele? Como é que você analisa, o Sakamoto, essa queda de 9 pontos, né? Percentuais de Lula? Quer dizer, não é uma boa pesquisa para um início de governo, de certa maneira, né? Não, não é, né? É claro, os números são melhores do que os números de Jair Bolsonaro no mesmo período, né? Mas aí também não vale, né? Aí é covardia. Mas o fato é o seguinte: vamos pegar os dados de São Paulo. A Datafolha acabou de soltar a pesquisa, né? Que Lula perdeu 9 pontos, né? Que a reprovação passou de 25 para 34, a aprovação de 45 para 38, né? Se você vai pegar os dados do DIEESE, né, que acompanha há décadas a cesta básica em São Paulo, o custo da cesta básica em São Paulo foi o segundo maior entre as 17 capitais avaliadas, né, entre janeiro e fevereiro, né? Teve um aumento, né, 1,89% em relação a janeiro, 6,22% nos últimos 2 meses do ano. Isso aí ajuda a entender esse processo. E aí eu vou até um pouco além, Fabiola. Hoje também saíram os dados do IPCA, a inflação oficial do governo brasileiro, pelo IBGE, né? E aí trouxe informações, né? A inflação veio um pouco maior do que se imaginava, né? Ela é um pouquinho maior, num repiquezinho maior, veio em 0,83%, mas a inflação média foi de 0,83%. A inflação dos alimentos em casa, alimentação na residência, veio em 1,12%. E esse número, sim, é o número mais próximo da inflação dos mais pobres. Porque os mais pobres
eles têm o custo deles de vida muito baseado na alimentação. E a gente tem visto pelas pesquisas de opinião a respeito do governo uma perda da popularidade do presidente Lula entre, como o Josias falou, os eleitores dele, entre aqui o pessoal que ganha até 2 salários mínimos, que é o pessoal mais pobre, que teve uma queda. Pessoas do Nordeste, pessoas de outros lugares. Por quê? E aí tem esse ponto do custo de vida que eu acho que é fundamental. O bolsonarismo fica batendo bumbo, falando: é mentira, a picanha não caiu, mentira, tem vídeos, tem memes, tem um monte de coisa, porque a picanha foi eleita pelo presidente Lula como um dos seus carros-chefe. Ele prometeu que ia ter picanha e cerveja, né, na vida das pessoas. Pois bem, o fato é que a picanha caiu e as carnes caíram de uma maneira geral. A picanha caiu 8,20% em 12 meses. A questão não é a picanha, que é onde o bolsonarismo está batendo, por quê? Porque tem aquela questão simbólica. A questão é o arroz e o feijão. O arroz subiu nos últimos 12 meses 30,72%. O feijão preto, 20,11%. Quem faz compra e não faz meme, porque quem faz só meme não sabe o que está acontecendo na vida real. Quem faz compra sabe que subiu. Né? E isso também, bota também aí batata inglesa, bota cebola, bota o leite longa-vida, tudo que isso teve aumentos, né? Está tendo aumentos desses grupos alimentares. E isso impacta. Por quê? Você teve a inflação lá do Bolsonaro, 10% em 2021, depois quase 6% em 2022. O governo Lula joga para baixo, vai para 4 e pouco dentro do teto da meta. Ótimo, as pessoas não comem teto de meta. A questão é que as pessoas comem arroz e feijão. E o que acontece é que os preços foram jogados lá no alto, na gestão Bolsonaro. Eles, por mais que a inflação desacelerou, eles não caíram vertiginosamente, tirando a carne, que teve uma queda forte. Então, o que acontece? Cai o preço. O desemprego caiu? Caiu, 7,6% está agora, né, no trimestre fechado em janeiro, segundo o PNAD. Renda aumentou? Aumentou. Juros caiu? Caiu. Inflação está sendo controlada, tudo bem, mas o custo de vida continua muito alto no Brasil. E aí o que acontece na prática? As pessoas veem o custo de vida alto e aí começa a ter aumento por questão conjuntural, questão climática, El Niño, mudança climática, Godzilla, não importa a razão, o povo não quer saber a razão, o povo quer poder comprar com o benefício social ou com o seu salário, principalmente. E aí, você tem o quê? Você tem essa divergência. Você vê as pessoas vendo que o mês não termina, né? O de salário dura menos do que o mês. E isso está fazendo diferença na avaliação. Só para terminar, Fabíola, isso está fazendo uma diferença enorme. Na avaliação da Quest, também caiu nacionalmente, né, a avaliação do Lula. E as pessoas, né, consideram que a questão dos alimentos estão lá, né? Ó, teve a pesquisa Quest que, questionado sobre o preço dos alimentos no último mês, 73% afirmam que subiram. Né? E aí, não só isso, 51% também afirmam que subiram os combustíveis. Aí pega a classe média. No IPCA, eu estava conversando com os economistas, ele falou assim: olha, todo mundo, gasolina subiu, etanol subiu, gás veicular subiu, diesel subiu nesse último IPCA. Inclusive, ajuda a explicar porque está tendo o dedo no olho e gritaria a respeito das políticas da Petrobras, com muita gente no PT defendendo uma intervenção para reduzir os preços e o outro grupo falando não pode, porque aí o valor de mercado da Petrobras vai beleléu. Enfim, para terminar só, no final das contas, no frigir dos ovos, né, Fabíola, não adianta o Lula pedir paciência para os resultados que vão aparecer em breve, né? Faz sentido do ponto de vista racional, mas para um povo bem alimentado, não um povo que chegou a 33 milhões de famintos na gestão Bolsonaro. Esse é um povo que luta de dia para comer de noite, então não adianta pedir essa ajuda, né? O que ele vai ter que fazer é ampliar as políticas de estoque de alimentos, de cereais, ampliar as políticas para levar comida à mesa dos brasileiros, como as cozinhas solidárias, entre outras coisas, né? Melhorar e tentar melhorar a economia de uma maneira geral, e como o Josias e eu sempre falamos aqui, melhorar a comunicação sobre a economia, ao invés e deixando de lado alguns temas que são menos importantes para os brasileiros. Eu queria até voltar na frase que ele falou sobre a polarização. Eu acho até interessante a gente tratar sobre